Olá, a gente começa o sábado falando de alimentação saudável. Afinal, comer está entre os melhores prazeres da vida. Mas quais os alimentos que você tem consumido? Pois alguns deles são considerados verdadeiras bombas para a nossa saúde. Os médicos dizem, por exemplo, que a margarina é composta por óleos vegetais, que são, na verdade, hidrogenados. E esses óleos hidrogenados são fontes de gordura trans. Esse tipo de gordura é perigoso. Segundo a medicina, por levar à acumulação de colesterol ruim nas artérias, o que aumenta o risco de ataques cardíacos e derrames. A lista é grande, gente. Olha só: pães, produtos à base de soja, alimentos enlatados, pipoca de micro-ondas, batata frita, sorvete de massa, bacon, cachorro-quente e o refrigerante. Por que eles fazem tão mal à saúde? Que tipo de problema trazem à nossa saúde? A orientação é não consumir mais ou comer de vez em quando. Bom dia para você que está nos acompanhando na região metropolitana e também no interior do estado. Os nossos entrevistados de hoje são o nutrólogo Antônio Dantas e o médico cardiologista Igor de Carvalho Alves. Bom dia e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. A gente quer saber o seguinte: se pelo menos alguns desses produtos, desses alimentos que eu falei ainda há pouco, é alguma coisa que a gente come, que todo mundo come, né? Pelo menos uma vez na semana. Por quê? Será que a gente está comendo tão errado assim? Tudo que a gente põe à mesa e que a gente acaba consumindo faz mal à saúde? Pois é, Eliana. Primeiramente, bom dia Igor, bom dia aos telespectadores. Muito bom estar aqui novamente com você para compartilhar esses conceitos aqui de medicina preventiva, de saúde. Pois então, as estratégias alimentares todas têm que ser individualizadas, né? Então, todos esses alimentos, alguns deles têm realmente espaço numa alimentação saudável, mas tem outros que realmente fica difícil você poder fazer a ingestão, principalmente quando é rotineira, e você ter uma boa composição física com saúde. De 0 a 10, a nossa alimentação, a alimentação da população de uma forma geral, tá assim, boa? 9, 8, 9 ou ruim, assim? 1, 2, 3, qual é a pontuação? Eu digo para você que se você andar na rua e observar as pessoas, eu acho que não tem parâmetro melhor para você observar. A obesidade realmente, o sobrepeso, as doenças, né, principalmente cardiovasculares, né, como o doutor Igor pode mencionar melhor, estão presentes e estão cada vez mais crescendo. Então, esse processo industrial que aconteceu por, digamos assim, os alimentos, né, cada vez mais inflamatórios, que levam a esse processo aí de doença, cada vez estão mais constantes no nosso dia a dia. Então, de uma forma geral, a alimentação da gente tem que melhorar bastante. Ou seja, está ruim. Então, prestem atenção, gente, ao longo do programa, as dicas que vocês vão ouvir. Doutor Igor, me diga uma coisa. Muitos dos problemas, muitas das pessoas que hoje têm problema no coração, o problema, ele começou com uma alimentação inadequada? Na verdade, o que a gente vê é o resultado de um conjunto de fatores, né? A gente nunca pode atribuir só a uma coisa só. Na verdade, é uma alimentação desregulada, são alguns vícios que a gente pode encontrar, principalmente tabagismo, que é o mais correlacionado com o fator de risco cardiovascular, e também estilo de vida do ponto de vista de atividade física. Então, o conjunto disso tudo é que leva ao aumento do risco cardiovascular do paciente. Tanto hipertensão, diabetes, obesidade, aumento de circunferência abdominal. Então, tudo isso vai aumentar a chance desse paciente no futuro ter um AVC, ter um infarto, a morte, ou então algumas sequelas dessas doenças que podem levar anos para matar esse paciente. Então, o que a gente vê do ponto de vista de dieta é que, hoje em dia, esses pacientes que estão chegando no hospital infartados, seja com uma pressão muito alta, então, a maioria desses pacientes tem hábitos alimentares ruins. Seja rico demais até, a nossa população consome muito, tem uma cultura muito grande de consumir muito carboidrato, principalmente carboidrato mais simples. Antigamente o pessoal comia muito mais macaxeira, batata doce, inhame, era muito mais comum na cultura da gente. Hoje em dia a gente vê muita fritura, a gente vê muito carboidrato simples, salgado, doce. Então isso aumenta o risco cardiovascular. E imagine só, uma pessoa chega para você com 60 anos doente. Você mudar os hábitos de vida depois de 60 anos consumindo aquilo ali é muito complicado.
Então, é muito melhor a gente prevenir, reeducar esse paciente antes dele adoecer, com medicina preventiva, com medicina de longevidade, para poder levar a vida abrindo mão em alguns momentos, para poder ter aquele seu momento de descontração, aquele seu momento que vai abrir mão da dieta um pouquinho. Então, Agora, você colocou uma coisa interessante, a batata doce, o inhame, a macaxeira, e hoje meio assim que, não sei se a palavra adequada seria moda, mas tem muita gente comendo. Isso é saudável? Independente, eu cortei o pão, mas eu como batata doce. Aí durante a semana toda é batata doce, é inhame, é macaxeira, ou é o cuscuz, ou é a tapioca, ou a crepioca. Quer dizer, o fato de repente a pessoa não comer mais o pão e passar a consumir esses alimentos todos os dias, isso garante a ela uma vida saudável, como o Igor colocou ainda há pouco? Veja só, as estratégias são individualizadas, né? De uma forma geral, a substituição de alimentos industrializados, como o Igor falou, por inhame, a batata doce, é saudável sim. Agora depende também em que quantidade você está fazendo essa ingestão de batata doce, de inhame. Em relação, por exemplo, à questão do pão, o pão que é consumido, né, no nosso dia a dia, 1, 2, 3 vezes por dia, então esse excesso realmente da farinha de trigo termina levando a N consequências, não só do ponto de vista cardiovascular, como doenças relacionadas à parte autoimune. O sistema como um todo do funcionamento do nosso organismo termina ficando muito comprometido devido ao excesso da farinha de trigo. Então, essa substituição pelo inhame, pela macaxeira, pela batata doce, que são carboidratos que são lentamente absorvidos pelo nosso corpo, é salutar, é importante, desde que esteja adequado a uma estratégia individualizada. Agora, o excesso também faz mal. Agora, muita gente começa assim, eu vou comer um inhame ou qualquer um deles, mas ali junto tem 2, 3 ovos fritos, mexidos, tem queijo, tem um guisadinho, ou então tem uma carne de charque desfiada. Quer dizer, o que era saudável, né, do inhame, da batata doce, do cuscuz, acaba virando uma bomba com tudo aquilo que você acrescentou no prato. E aí faz mal. Exato. Então, assim, a depender do como você vai compor esse prato, realmente faz mal. Então, por exemplo, o ovo. O ovo é extremamente benéfico. Então, assim, o ovo é um dos alimentos mais ricos que nós temos, tanto do ponto de vista de gorduras boas, quanto do ponto de vista de proteína. Aí você assim, como é que vai ser feito esse ovo? Esse ovo é cozido? Ou esse ovo vai ser mexido com óleo de cozinha? E aí isso faz toda a diferença quando você vai compor um prato. Quer dizer, ovo, ele não faz mal à saúde. Ovo é um dos melhores alimentos, consumido inclusive com a gema. Então, a propriedade que a gema tem... Mas há um tempo atrás a gente ouvia falar, gente, olha, não consuma ovo, porque o ovo é prejudicial. É ovo uma vez por semana, ou então uma vez por dia, alguma coisa assim. E aí hoje, de repente, a gente pode consumir ovo tranquilamente, que não tem problema de ficar doente. Olha, veja só, tudo individualizado para uma estratégia específica. Mas, de uma forma geral, ovo sim é benéfico para a nossa saúde, a depender também da quantidade que você come. E aí, geralmente, a gente indica que possa consumir o ovo cozido, não colocado mexido em relação à parte do óleo, que termina estragando um pouco as propriedades, e inclusive com a gema. Então, assim, a gema tem gorduras boas, tem a luteína, que é muito bom para a questão assim, da visão, da vista, tem xantinas, tem aminoácidos, por exemplo. O pessoal fala muito de BCAA, né, um suplemento. Então, esse BCAA, que são esses aminoácidos, estão dentro do ovo. Então, o ovo é muito importante, principalmente no café da manhã. Olha só. Se dizia o seguinte, que era bom, fazia bom para o coração, você tomar uma taça de vinho por dia. Cerca mais ou menos de um mês, tem alguns médicos, uma aula da medicina, a pessoa fala, não, é prejudicial, você não pode, essa história de ficar tomando uma taça de vinho por dia faz mal. A pergunta é, faz mal ou faz bem? É saudável ou não? O vinho, de uma maneira geral, ele tem algumas substâncias que, entre elas, tem os policosanóis, que são benéficos para o sistema cardiovascular. Como tudo na vida, tudo em excesso faz mal. Então, a gente tem uma graduação para o álcool, que a gente tem uma limitação. Para homem e para mulher é uma medida diferente. Para o homem, a gente dá uma limite de mais ou menos 30 gramas de álcool. Isso até para os pacientes hipertensos mesmo. E para as mulheres, 15 gramas de álcool, isso em valor relativo. Para consumo diário, isso dá mais ou menos uma dose de alguma besteirinha. Ou então uma taça de vinho. Pode ser consumido sim. Agora, tem muita controvérsia na literatura. O que antigamente era moda, hoje em dia é condenado,
talvez hoje em dia seja moda e futuramente seja condenado. Então não existe verdade absoluta na medicina. Antigamente cigarro era moda. Hoje em dia a gente sabe que é cancerígeno, aumenta o risco cardiovascular, risco de AVC, aumenta a pressão arterial, é um veneno aquilo ali. Então, hoje em dia, a gente recomenda sim em consumo moderado, baixo, e assim, não é aquele negócio, 30 gramas de álcool por dia, então vou não beber 5 dias, no final de semana eu tomo tudo descontado. Então, no final de semana eu tomo uma garrafa de vinho. Eu vou juntar tudo para descontar no final de semana. Então, um consumo pequeno, diariamente, pode ser benéfico sim. Tem alguns estudos que mostram benefício por conta dessas substâncias que são antioxidantes. Então, por elas, você diminuiria o risco cardiovascular. Isso foi observado principalmente na dieta do Mediterrâneo, que aqueles países ali, principalmente Itália, França, ali no sul do país, o pessoal tem um costume de consumir vinho em uma pequena quantidade, junto com o almoço e tal, com gorduras boas, vinda de peixe, óleo de azeite de oliva. E nesses países, nessas regiões, tem um risco cardiovascular menor. Então, foram estudos observacionais que mostraram algum benefício, mas para a gente poder dizer, de fato, não, isso aqui realmente é comprovado que faz bem e todo mundo deveria fazer. É preciso estudos mais bem elaborados para a gente poder ter certeza absoluta mesmo. Tá. Café, leite ou chá? O que é bom? Vamos lá. Café é muito bom, desde consumido também de forma adequada. Existem pessoas que metabolizam o café, a cafeína do próprio café, de formas diferentes. Então, tem pessoas que fazem a ingestão do café, poxa, fiquei acordado, fiquei bem. Já tem outras que já têm uma metabolização mais lenta. Mas, de uma forma geral, desde que não consumido em excesso, o café é muito bom. Em relação a chá, maravilhoso. Existem alguns chás que são extremamente benéficos, né? As propriedades terapêuticas do chá, cada vez mais a medicina tem estudado e tem sido comprovada. Então eu falo muito, por exemplo, a meus pacientes no próprio consultório, é um chá um pouco assim específico, que é o chá da moringa, mas é um chá extremamente terapêutico, que tem vários aminoácidos, tem um efeito de dar uma saciedade para você, antioxidante, e tem vários outros chás também que terminam tendo seus benefícios. Em relação ao leite, já é um tema assim um tanto quanto polêmico, né, em relação à medicina, à nutrição, mas o que eu posso dizer para vocês é que o consumo excessivo do leite de vaca pode levar a algumas consequências não benéficas para o organismo. E existem, obviamente, né, os leites vegetais, de castanha, de amêndoas, enfim, que são muito bons. Não estou dizendo que não deva consumir a questão do leite, mas tem que existir uma moderação. O consumo excessivo... De uma forma geral, o leite que a gente tem hoje não é o mesmo leite. Porque, por exemplo, hoje tem muita gente que é intolerante à lactose, que passa mal, enfim. Mas há alguns anos alguns anos assim, né, uns 15, 20 anos, se tomava leite... E ninguém era intolerante a nada. Pois é, então, o que acontece? Esse processo industrial que a gente passou, principalmente nos últimos 100 anos, 50 anos, fez com que o processamento fosse diferente. Então, realmente, o leite de 50, 100 anos atrás não é igual ao de hoje em dia. A vaca é submetida a um processo, né, para que venha a produzir uma quantidade maior de leite. É feito todo um processo para que esse leite chegue no supermercado e ele passe o maior tempo possível, né, nas gôndolas lá. E aí, justamente, a questão dos aditivos, conservantes e todo esse processo levou a uma certa diminuição da qualidade do leite em relação a 50, 100 anos atrás, que seria o leite mais in natura. Então, não especificamente só em relação à lactose, mas em relação a algumas proteínas do leite que a gente não consegue fazer a digestão de forma adequada e, se consumido em excesso, pode sim trazer malefícios. Ok. Gente, no próximo bloco nós vamos falar de um alimento, na realidade de uma bebida que está na mesa de todo mundo, que todo mundo gosta de tomar, principalmente se estiver bem gelado. É o refrigerante. Não saia daí, a gente volta já já. Alimentos que são prejudiciais à saúde. Esse é o tema do ponto de vista deste sábado. Nossos convidados são o nutrólogo Antônio Dantas e o médico cardiologista Igor de Carvalho Alves. Igor, me diga uma coisa, existe algum alimento que, assim, se você comer, consumir, é claro, todos os dias ou sempre, fizer parte realmente da alimentação da pessoa, ela vai ter problemas no coração?
De fato, tem alguns tipos de alimentos que a gente sabe hoje em dia comprovadamente que são prejudiciais para o corpo de uma maneira geral, tanto do ponto de vista inflamatório, doenças inflamatórias, como também do ponto de vista do coração. Então, são frituras embutidas de toda maneira, assim, comidas industrializadas, fazem mal. As frituras, elas têm o óleo, elas têm um tipo de gordura trans, gordura nitrogenada, que eles fazem muito mal. Aumentam o índice de radicais livres que a gente tem no corpo, começa a oxidar, começa a desgastar mais o corpo da gente. Seja o coração, sejam as artérias. Então aumenta o risco não só de AVC, como também de infarto, aumenta a pressão arterial. Esse tipo de alimento é mais rico em sal. Quando a gente vai ler ali no valor nutricional, a gente não vê sal, a gente vê sódio. Então, às vezes passa batido pelo paciente, às vezes passa batido pela pessoa. O doutor disse que eu podia comer até 6 gramas de sal. Quando ele vai ver ali, não tem sal, tem sódio. Então, ele vai comer aquilo ali, não vai nem Ele entrar. até acrescenta o sal. Aí ele, não, vou colocar mais um pouquinho aqui. Então, isso são coisas, são um tipo de alimentação que a gente sabe hoje em dia que fazem mal. Não fazem mal só a longo prazo, pensando do ponto de vista de doença final. Porque muitas pessoas falam assim, que mal há você comer batata frita, então um pastel, coxinha, o que você tiver que fritar, que vai no óleo. Mas a questão é o seguinte, de pensar assim, eu vou comer hoje, eu não vou ficar doente amanhã. Né? Não é algo imediato. É um efeito cumulativo. De toda maneira, assim, quando a gente está explicando para um paciente da gente, a gente termina educando esse paciente para poder ter uma certa facilidade e aquilo ali não ficar um tratamento a curto prazo, que ele consiga levar isso ao longo da vida. Então, uma vez, vou comer só uma vezinha, tudo bem, mas no outro dia ele vai dizer a mesma coisa, no outro dia ele vai dizer a mesma coisa, não, só uma vezinha, então aquilo termina virando um hábito. Então, para você cortar um hábito no futuro, termina sendo muito mais complicado. O que é mais fácil? Se reeducar, uma vez na semana eu vou abrir mão, comer uma besteirinha, comer um bolo, comer uma batata frita, mas a longo prazo é melhor você ter uma educação alimentar. É melhor evitar. Tá, suco de caixinha faz mal? Muito mal. Muito mal. Suco de caixinha é o primo do refrigerante. Então, assim, a gente estimula principalmente você fazer a ingesta da fruta. A fruta em si, ela já contém as fibras e faz com que o próprio açúcar da fruta seja absorvido de forma lenta. O suco natural, muito bom também, é importante assim evitar os excessos, mas é muito bom. Mas em relação ao suco de caixinha, os conservantes, aromatizantes e principalmente os adoçantes que são colocados nesse suco de caixinha não trazem benefício à saúde. A mesma coisa vale para aquela água de coco que é de caixinha? Não, em relação à água de coco, a gente sempre prefere que seja feita a ingesta do próprio coco. Mas assim, não tem como comparar, por exemplo, um suco de caixinha com aquela água de coco, enfim, que não seja in natura. Mas o ideal é sempre procurar o natural. Olha, a margarina e o óleo. Pois é. A gente já sabe que tudo que for fritura faz mal para o coração. Aí a gente chega à margarina e o óleo. Pois é, em relação à margarina e o óleo, são coisas que a gente, assim, tenta educar o paciente, mostrar ao paciente o que acontece para que ele possa tomar a decisão. Os óleos, seja de canola, seja de soja, de milho, enfim, a margarina, que tem bastante gordura trans, terminam sendo extremamente deletérias, não só do ponto de vista cardiovascular, como a saúde como um todo. Então, tem opções hoje em dia que a gente pode utilizar, como por exemplo o óleo de coco, eventualmente até o azeite, a banha de porco, como você mesmo falou, a gente voltar lá para os tempos de 50, 100 anos atrás, onde nossos avós utilizavam a banha de porco, mas hoje em dia, assim, o óleo de coco é um dos óleos que a gente tem estimulado, que, assim, termina sendo muito mais benéfico, e a substituição da margarina para tentar pela manteiga. Pela manteiga. Quem ainda pega uma torradinha, um biscoitinho lá e passa a margarina, né? Tem muita gente que come, não come essa torrada com margarina, come a margarina com torrada, né? Pela quantidade. Essa gordura, acaba com o passar do tempo que entupindo as artérias, acumulam ali nas artérias. Na verdade, a doença que termina culminando no infarto, que são um entupimento das artérias que levam sangue ao próprio coração, elas são resultado de uma doença não só do ponto de vista de colesterol alto, não é só gordura, mas também inflamatória.
Isso desde antigamente a cardiologia vem estudando que o paciente que infarta, ele tem uma doença inflamatória de longo prazo que culmina numa instabilidade naquela placa de gordura que tem ali no vaso e aí ela rompe, trombose, aí o paciente infarta. Então, isso também resulta em AVC, entra no mesmo saco, entra no mesmo risco. A doença arterial periférica também entra, entupimento de artéria na perna. Não é só o infarto do coração, pode ser infarto do cérebro, infarto de uma perna. Então, são doenças inflamatórias. A margarina, óleo, fritura, elas aumentam a inflamação e aumentam a gordura que a gente encontra no sangue também, que é medida como colesterol. Então, isso tudo aumenta o risco e a produção dessas placas. Se o paciente for diabético, fumar, não fizer atividade física, tudo isso aumenta ainda mais o risco disso acontecer. Ou seja, o tempo de vida dele vai ser inferior ao que ele poderia ter com uma vida, uma alimentação um pouco mais saudável. Sim, se você tivesse 2 gêmeos e um dos gêmeos tivesse um estilo de vida, teoricamente a mesma genética, a genética é igual, mas um tem um estilo de vida muito mais saudável, tem uma alimentação melhor, pelo menos caminha meia hora por dia, todos os dias, pelo menos faz aquela dieta ali, regradinhas e tal, e o outro irmão não, bebe, fuma, come tudo que encontra pela frente, chega na barraca na frente da casa dele, come uma coxinha, come pão todo dia quando chega em casa. Certamente o gêmeo que tem um hábito de vida saudável, mesmo com a mesma genética, teoricamente, ele vai viver mais e melhor. Mesmo se eles viverem a mesma coisa, o que tem um hábito de vida saudável vai chegar com uma cabeça melhor, um raciocínio melhor, um corpo melhor. Não só do ponto de vista de longevidade. Longevidade. Por que os refrigerantes fazem mal? Pois São é. tão gostosos. Todo mundo gosta de um refrigerante. Pois é, mas é viciante, por que né? Exato. E aí a gente estende a questão do vício do refrigerante também para outros alimentos. O açúcar em si, né, o açúcar refinado, é viciante. Né? Existem outros elementos também, como o glutamato monossódico, que está presente aí nos salgadinhos também, que dá aquele gostinho bom, que também é viciante. Então, assim, a própria indústria alimentar sabe desses conceitos e se utiliza disso para que possa fidelizar, né, aquele cliente e aquele produto. Mas o refrigerante, além de N conservantes que terminam estando contido lá, tem uma acidez que termina sendo extremamente prejudicial para o nosso organismo e a quantidade de açúcares que estão ali dentro, principalmente dessa de absorção rápida, é gigante. Termina alterando os níveis de insulina, termina levando ao que o Igor falou, que é o processo inflamatório. Hoje a gente trabalha muito com esse conceito, inflamação crônica subclínica, ou seja, um estilo de vida inadequado faz com que nosso corpo termine não funcionando de forma adequada, semelhante a um carro, onde as peças vão ficando desgastadas e mais hora, menos horas vai estourar em algum lugar. Tá. Os famosos salgadinhos que a gente compra e às vezes põe no lanche dos filhos para levar, da mesma forma os biscoitos e biscoitos recheados. Pois é, os biscoitos recheados, salgadinhos, esse glutamato monossódico está muito presente neles. Então, assim, não é que não possa fazer a ingesta eventual, mas como o próprio Igor falou, a rotina é que vai levar você a uma deteriorização do teu corpo. Então, assim, para um estilo de vida saudável, a gente tem que tentar comer o mais natural possível. De preferência, também se utilizar os produtos orgânicos, que aí é uma outra questão. Isso. Eu estou comendo fruta, eu estou comendo verdura, mas como é que é a origem dessa fruta e dessa verdura? A quantidade de agrotóxicos que você pode estar colocando para dentro pode ser maior do que os próprios benefícios que aquela fruta pode oferecer. Então hoje a gente tem algumas estratégias, uma coisa que eu gostaria até de deixar para vocês no dia a dia. Então a gente utiliza muito iodo. Então, tintura de iodo a 2% mais ou menos, você coloca 5 ml ali a cada litro mais ou menos de água, você coloca assim num balde, coloca as frutas, né, as verduras que estão lá, depois você tampa, deixa mais ou menos por um período aí de 1 hora e depois descarta essa água. Então isso aí vai fazer com que diminua mais a quantidade de agrotóxicos. Isso aí é uma orientação que a gente dá muito em consultório. Interessante. Agora, quando a gente fala em frutas e verduras, a maioria da população não come verdura. Ou então acha que verdura é aquele tomatinho com uma cebola e mais nada. Né? São poucas as pessoas que de fato vão ali, vão comer uma berinjela, uma abobrinha, uma boa salada de alface, de rúcula, né? Enfim, as pessoas
nós não temos o hábito, pelo menos no Nordeste, o nordestino de uma forma geral, não tem o hábito de comer verduras e frutas. Isso é verdade. Mas, assim, os benefícios são gigantes. Hoje, por exemplo, a gente agora está começando o mês de novembro, né? Que é o novembro da gente cuidar da saúde masculina. No mês agora passado, foi justamente a prevenção do câncer de mama. Então, cada vez mais a medicina tem estudado algumas propriedades de alguns vegetais, como, por exemplo, os vegetais que a gente chama crucíferos. Então, repolho, por exemplo, existe uma substância, né, que está no couve-flor, no repolho, chamada indol 3-carbinol, que é um protetor contra o câncer de mama. Está presente aí nas verduras, né? Em relação à saúde masculina. E é barato. Em relação à saúde masculina, existe um antioxidante chamado licopeno, que dá uma coloração mais avermelhada para alguns alimentos que estão presentes aí no morango, no tomate, na melancia, ajuda na prevenção do câncer de próstata. Então, assim, a gente pode utilizar os vegetais como se fosse quase que um remédio. O Ponto de Vista está terminando. Nós estaremos de volta no próximo sábado. Mas fique atento ao horário de verão, gente. O programa no próximo sábado vai começar às 7 horas da manhã. Você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem este final de semana, curtam de montão a família, cuidado com os exageros, olha a alimentação, a bebida e até semana que vem.